Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos aproveitar que vocês estão de pé. Eu quero pedir para que vocês abram, por favor, as vossas Bíblias, no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Enquanto você localiza esse texto, eu quero agradecer a Deus por poder estar com os irmãos mais uma vez. Como o nosso pastor já informou, nós estamos residindo em Nova Ponte, mas essa é a nossa cidade, essa é a nossa família, essa é a nossa igreja, e nós estamos agradecidos a Deus pelo privilégio de ter recebido esse convite de poder estar com os irmãos nesta oportunidade. Estamos na conclusão de algumas turmas do curso, E passei por aqui em algumas delas, e estamos agradecidos a Deus pelo apoio incondicional do pastor Álvaro, da irmã Tomico, pastor Eurípides, irmã Carminha, pastor Moacir, a irmã Gláucia, toda a diretoria da nossa igreja que tem entendido a importância da família, a importância deste órgão, desse departamento, que funciona muito bem aqui em Uberlândia. E eu quero mais uma vez agradecer, pastor Eurípides, por ter lembrado da gente. Tá certo, irmã Carminha, pelo convite, muito obrigado. E hoje eu estou muito feliz que eu estou acompanhado da Rutinha. Eu vou falar 5 minutos e ela vai falar 20. Tá bom? Tá muito? Então tá certo. Vamos para a Bíblia Sagrada, irmãos. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Eu vou ler e você vai acompanhar comigo em sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo de número 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Curve, por favor, a sua cabeça. Pai querido, mais uma vez, estamos diante da tua igreja para, Senhor, compartilhar a tua palavra. Senhor, nós estamos gratos porque o Senhor nos trouxe em paz até esta cidade. Aqui chegamos debaixo da tua proteção, estamos participando deste culto, Senhor, muito especial para cada uma das famílias e dos casais que aqui estão se formando, Senhor. Mas nessa noite muitos ouviram ou ouvirão a tua palavra, não só através deste culto presencial, mas algumas pessoas também irão acompanhar, Senhor, este culto através das mídias sociais. Eu peço que o Senhor alcance com a tua palavra, Senhor, o coração de cada um dos irmãos que vão nos ouvir, as famílias, os casais,
os pais, os filhos, todos aqueles que precisam, Senhor, viver um milagre da Tua parte. Pai querido, eu peço que o Senhor, por graça e misericórdia, prepare, Senhor, os nossos corações e também nos dá a iluminação, a revelação, a inspiração exata, Senhor, necessária para que a Tua palavra possa surtir o efeito em cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome seu assento. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês nesta noite, e esse texto que nós escolhemos para compartilhar com os irmãos é um texto bastante conhecido de praticamente todos nós. É um texto que narra o episódio do milagre da multiplicação do azeite, o milagre na vida de uma família, especialmente coordenado por uma mulher que era viúva. Esse episódio é um episódio bastante pregado, bastante ensinado. Ele, por si, ele traz muitas lições especiais para todos nós. Eu quero que vocês, nesta noite, emprestem um pouquinho o olhar de vocês para olhar para esse texto com mais tranquilidade, com mais calma, e tentar encontrar nele algumas lições que eu considero importantes para todos nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, a narrativa traz um problema de uma família. O que me encanta é saber que o problema dessa família é um problema que pode alcançar, que pode atingir a família de todos nós. A Bíblia Sagrada nos revela que o problema que alcança esta família, ele atinge uma família comum, uma família padronizada, uma família composta de um marido, uma esposa e 2 filhos. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que aqui era uma família tradicional, uma família comum, uma família que não tinha grandes diferenças, talvez da minha e da sua família. O interessante é que nós vamos perceber que, embora essa família fosse uma família comum, uma família tradicional, uma família onde, aparentemente, os líderes, o esposo e a esposa temiam o Senhor, eles foram atingidos por algumas crises, eles foram atingidos por alguns problemas. O próprio texto já começa a dizer que esta mulher, ela perde o seu esposo. Essa família, ela passa a ser uma família desconfigurada. O chefe da família, o líder, o esposo veio a falecer, e o texto nos informa que este homem temia a Deus. Isso me deixa tranquilo em saber que todas as famílias, mesmo com uma liderança, com um casal que teme a Deus, ela também pode ser passível de ser atingida pela tragédia do luto, pela tragédia da morte e pela tragédia da desconfiguração de um lar. O interessante é que quando nós olhamos para esta família, nós vamos perceber que, embora esta família tenha sido atingida pela morte, pelo luto, existe uma parceria muito intensa nesse casal, uma comunicação clara, um relacionamento sólido entre a esposa, o esposo, uma família que dialogava, uma família que estava conectada. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós percebemos, irmãos, que essas qualidades que nós estamos apontando desta família nem sempre é a realidade das nossas famílias. Especialmente nós, pastores, que estamos na linha de frente, que estamos acompanhando famílias, que estamos
fazendo aconselhamento pastoral, dando orientações para os casais, para as famílias de uma forma geral, percebemos que nem sempre as famílias desfrutam de uma conexão, de uma harmonia, de uma liderança equilibrada e, sobretudo, de uma família padrão estruturada, como aparentemente era esta família. Na verdade, nós nos deparamos com uma realidade completamente diferente. Famílias que não estão estruturadas, famílias que estão desconfiguradas, na verdade, novos formatos de famílias, novas realidades, novos desafios. E o que nós estávamos imaginando que o avanço da tecnologia, o acesso à internet, a conexão que é produzida por tudo que nós temos acesso hoje, na verdade, acaba não contribuindo com a conexão da família. Mas essa família é um exemplo para nós nesse sentido. E quando nós olhamos para a vida, que nós percebemos como que era a configuração desta casa, nós vamos perceber claramente que a realidade dessa família era uma família padrão, uma família comum, uma família que é atingida por uma fatalidade, aonde todos nós estamos passíveis de enfrentar. Quando a gente fala, irmãos, da escola da família, certamente todos nós temos algumas dificuldades, alguns problemas que nós precisamos enfrentar. A realidade desta mulher passa pela viuvez, a realidade desta mulher passa pelo problema financeiro, pela crise, pela dificuldade no orçamento. O problema desta mulher, além de passar pelo luto, além de passar pela crise financeira, ela estava passível de perder o seu principal patrimônio, que eram os seus filhos. E é por isso que eu quero falar nesta noite sobre o pedido de ajuda, porque todos nós enfrentamos algumas dificuldades, por mais padronizada que seja a sua casa, por mais organizada que seja a sua família, por mais equilibrado que seja o seu relacionamento conjugal, sempre haverá a possibilidade de você enfrentar uma crise em alguma dessas áreas. Talvez na área do relacionamento conjugal, talvez o luto, talvez a deficiência no relacionamento com os filhos. Às vezes a sua casa, a sua família não conseguiu romper com os problemas do orçamento, com os problemas da crise financeira. E o que me encanta na Bíblia Sagrada é que ela dá resposta para todas as coisas. Então não há razões para que você não peça ajuda, não há razões para que você não se matricule no curso da família, não há razões para que você não encontre alguém, um homem, uma mulher de Deus, para lhe dar conselhos, para lhe dar orientações, porque eu tenho convicção que a sua casa precisa de ajuda, que o seu casamento precisa de ajuda em alguma área. Então, por mais perfeito que seja o seu relacionamento, vai chegar um momento que você vai ter que olhar para o alto e você vai ter que pedir para que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. O interessante é que tem algumas expressões aqui nesse texto que me chamam muita atenção. No versículo de número 2, a Bíblia Sagrada diz que esta mulher, eu digo no versículo de número 1, esta mulher, ela clama por Eliseu. Essa expressão clamar aqui é um grito de socorro, é um grito pedindo ajuda. Quando você pesquisa este verbo no original, você vai perceber que não foi um pedido comum. Foi um grito, foi um ato de desespero, foi um ato de uma preocupação exagerada. Todos nós sabemos que a mulher, ela expressa muito mais emoção do que os homens. Talvez se fosse um homem, ele chegaria com um pedido muito discreto. Teria que ser um amigo muito mais próximo, pastor Maci, para você chegar e dizer assim: olha, eu estou enfrentando uma crise financeira, eu estou perdendo a minha casa, eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo
os meus filhos. Observe aqui, nós os homens temos dificuldade de pedir ajuda, nós os homens temos dificuldade de chegar para alguém e dizer assim: olha, nossa família está em crise, nós precisamos de um socorro, nós precisamos de uma ajuda. Mas esta mulher faz diferente. A Bíblia Sagrada diz que no primeiro versículo, capítulo 4, ela clama a Eliseu e ela diz: Eliseu, meu marido. Eu acho linda essa expressão, porque é uma família endividada, é uma família que está passando por uma crise terrível, mas embora ela estivesse passando uma crise terrível, ela não abre mão do seu marido. Olha, ele morreu devendo, mas ele é meu, ele me colocou numa situação difícil, mas ele é meu. Quando a pessoa tem a consciência, quando ela tem uma família estruturada, não importa o problema que ela está enfrentando, você nunca vai abrir mão desse pronome possessivo. A sua casa pode estar em crise, mas é o seu esposo. O seu relacionamento pode estar com dificuldade, mas é a sua esposa. Eu gosto disso porque ela diz: olha, o meu marido. Ela vai falar: os meus 2 filhos. A crise, irmãos, não pode roubar esse pronome possessivo da sua casa. Você vai dizer: olha, é a minha casa, é o meu maior patrimônio, é o meu esposo, é a minha esposa, é os meus filhos. Mais do que isso, é o meu lar que está precisando de ajuda. Eu quero dizer isso para alguém aqui nesta noite: não abra mão desse pronome possessivo. Sabe por quê, irmã Caminha? Quando a crise vem, a primeira coisa que a pessoa fala: olha, é o seu filho, é a sua filha. Aí as pessoas começam a trocar os pronomes dentro de casa. Não, irmão, a família é projeto de Deus, o nosso maior patrimônio é a família, e você vai fazer o que for necessário para você guardar a sua família debaixo da bênção de Deus. Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Irmãos, coisa boa é quando a pessoa teme ao Senhor. Coisa maravilhosa é quando a pessoa tem um temor de Deus. Porque quando você teme ao Senhor, o Salmo de número 128 tem promessas para quem teme ao Senhor. A sua casa não vai ser destruída pelas dívidas, os credores não vão acabar com o seu casamento. Sabe por quê? Porque você teme ao Senhor. E se você teme ao Senhor, tem milagre de Deus preparado para a sua casa, para a sua família e para o seu casamento. Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me aos meus 2 filhos para serem servos. Esta mulher, ela ia perder a família. Ela já tinha perdido o esposo. O luto já tinha atingido esta casa. Esta família já estava faltando um componente importante, que era o líder, o homem da casa. Alguns historiadores, eles gostam de fazer comentários acerca deste homem, e alguns deles chegam a apontar que este homem, ele vai deixar esta família em crise por conta de alguns benefícios que ele trouxe aos profetas naquela época. Nós não sabemos se esses comentários de fato correspondem à verdade dos fatos, mas o que nós percebemos aqui é que esta família era uma família que temia ao Senhor. O chefe da casa, o esposo, o marido, aquele que é o líder maior, ele temia ao Senhor. E isso é fundamental. A minha filha está passando por uns probleminhas de saúde. Gripe, essa gripe que está assolando a todos. Ontem à noite, a minha esposa falou: pega o óleo e vai até o quarto dela e unge ela. Irmãos, coisa boa é quando você tem uma pessoa que teme ao Senhor dentro da sua casa, um sacerdote, um homem de Deus. E o que é melhor é quando a mulher dá testemunho dele. Ela disse assim: tu sabes que ele temia ao Senhor.
Então ela falou, vai lá, e eu me ajoelhei aos pés da cama da minha filha e comecei a orar. Depois eu fui para o quarto do meu filho também, comecei a ministrar a bênção do Senhor, porque nós precisamos cuidar da nossa casa, irmãos. Nós precisamos abençoar a nossa família. Sai um pouquinho do celular à noite, do tablet, de qualquer programação. Invoca o nome do Senhor, para que Deus possa guardar os seus filhos, para que Deus possa abençoá-los na escola, no trabalho, para que eles sejam guiados pelo Espírito Santo nas decisões. Então essa mulher, ela está com um propósito específico. E o propósito específico é guardar os filhos. É proteger a família. O que me encanta é que faltou o homem, mas a mulher exerceu, ela tomou posse dessa liderança espiritual para guardar a família. Casamento é isso, irmãos, é uma responsabilidade mútua. Tanto o esposo quanto a esposa precisa assumir a liderança da casa, do lar. A liderança espiritual é responsabilidade de ambos. O marido morreu, mas a mulher mantém a sua liderança. E o que é interessante é que ela busca, ela pede ajuda, ela vai até o homem de Deus. Irmão, não deixe para o último dia, não deixe para quando a crise não tiver mais jeito, mas peçam ajuda. Procure os homens de Deus, apresente a sua queixa, a sua situação. Muitos estão naufragando por conta do orgulho, por conta de um posicionamento que é desnecessário. Quando a crise chegar, peça ajuda, procure uma literatura. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas vão e comentam com um, comenta com outro, e às vezes tem um líder espiritual, tem uma pessoa que pode ajudá-lo, e você ainda fica tentando administrar. Quando a situação ficar difícil, você precisa pedir ajuda, especialmente do homem de Deus. Ele disse assim, olha, o que tens em casa? Ela disse, olha, eu tenho uma vasilha de botija, ou uma botija de azeite, uma vasilha, um recipiente. Eu acho interessante esse texto, porque esse texto não acontece o milagre do pagamento da dívida. Não acontece, Marcaminha. Acontece a multiplicação do azeite. O homem de Deus não resolve tudo. O homem de Deus orienta. Ele não deu dinheiro para essa viúva. Ele não pagou a dívida dessa mulher. Mas ele tinha uma palavra do alto. Obreiros, mestres, educadores, monitores, líderes de casais. Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai ter mais do que dinheiro. Você vai ter orientação do alto para salvar uma família, um casamento. Para mim, isso aqui é um milagre inacabado, Breno. Porque ele não paga a dívida, mas ele tinha a orientação. Você entra, junta os seus filhos, fechem a porta, converse, comunique, compartilhe. Às vezes eu ensino nas congregações que eu estou, o casal precisa de comunicação, irmãos. Olha, eu tive uma queda no orçamento. Olha, eu saí do emprego. Olha, eu tive nós estamos com um volume maior de dívida, não dá mais para manter isso, precisamos rever o nosso orçamento. Tem hora que o casal precisa sentar e conversar, e chamar os filhos. Olha, nós vamos ter que reduzir esses gastos, nós vamos ter que cortar a internet, vamos ter que cortar o cartão de crédito, não vai dar para sair para comer fora, nós não vamos poder dar presentes nos dias comemorativos, não, nós vamos precisar encaixar dentro da nossa realidade. E o texto deixa claro isso.
Porque, irmãos, muitas famílias estão naufragando porque os pais não têm coragem de compartilhar com os filhos os momentos de crise, os momentos de dificuldades. E nós precisamos, tem hora que a gente tem que reduzir o orçamento. Meu sogro gosta de contar que quando nós compramos a nossa casa, nós ficamos muito apertados, muito apertados. E aí veio a nossa família de São Paulo, e veio uma turma grande. E aí quando eles chegaram, eles pensaram que a gente ia fazer aquela ceia. Irmão, nós comemos cuscuz. E compramos um frango, e glorificamos a Jesus, e foi o Natal e o Ano Novo mais abençoado, porque a gente precisa aprender a viver dentro da nossa realidade. Então, quando a crise chegar, irmãos, não precisa você viver de aparência, não precisa você querer impressionar ninguém. Chama os seus filhos, entra para dentro de casa e fala: olha, é hora de nós revermos o nosso orçamento, porque, irmãos, o milagre está quando a comunicação existe entre os pais, os filhos e os pais, a esposa e o esposo. Quer ver a sua família abençoada? Invista na comunicação, comunique, converse, fale sobre orçamento. Pastor, mas é um assunto chato. Mas é necessário. É necessário. A gente precisa viver dentro da nossa realidade. Quando é que a gente sai da crise, irmãos? Também quando a gente entende que a gente precisa ser fiel a Deus. E nós precisamos ensinar a nossa família nisso. Eu me lembro uma vez que uma madrugada eu pastoreava a congregação do Saraiva. O Senhor falou comigo: faça uma oferta especial de missões. De madrugada. E aí eu cheguei no culto, falei: irmãos, domingo vai ter um culto, mas eu gostaria no meio da semana que todos os irmãos trouxessem uma oferta missionária. E aí, era a minha primeira congregação, eu queria impressionar todo mundo, né? Aí eu falei: vai começar pela Ruth. Ruth, 300. Quando eu falei 300, a Ruth chega e mexeu na cadeira. Aí eu falei: ela não vai fazer eu passar vergonha. Luiz Gustavo, o cofre, todinho. Tudo bem, filho? Ele meio que forçadamente falou: tudo bem. Aí eu falei assim: Marielle, o seu cofre. Ela falou: o meu não, papai. Eu passei maior vergonha. Que a Marielle não concordou, ela era muito pequenininha, mas foi uma ação muito bonita. Não sei se os irmãos que são de Saraiva lembram, os irmãos, as crianças trouxeram o cofre e abriram, e aí, eu não sei se a gente estava bem financeiramente, eu só sei que foi um sacrifício muito grande. E aí eu chamei minha filha e meu filho, e falei: quanto que deu o seu cofre? Aí ele falou assim: olha, deu X. Aí eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, você vai entregar lá, vou. Aí ele entregou, a Marielle não entregou, e eu peguei e falei assim: filho, eu vou te dar 2x para você. Por quê, papai? Eu falei: porque eu quero que você entenda que quando você é fiel a Deus, o Senhor também te abençoa. Então eu vou fazer isso para você entender. E a Marielle e eu, papai, você não. Você não. Ela não ficou triste comigo não, irmãos. Não ficou triste. E meu filho ficou todo satisfeito. Rapaz, eu entreguei meu cofre cheinho, meu pai me deu 2 cofres, e eu dei em espécie, dele estava tudo trocado, em moeda, aquela coisa toda. Estourou o porquinho. Quem lembra aqui da época do porquinho? Tinha dinheiro lá. E aí ele pegou, estourou o porquinho, falei: eu vou te dar o dobro. E para você, Mel? Para você, nada. Agora, irmãos, se ela recebe R$2, ela entrega de dízimo. Se ela recebe R$10, ela entrega de dízimo. Quando você chama a sua família, ensina a temer ao Senhor, o milagre está garantido. A bênção de Deus está sobre a sua vida. O que era ela entrar dentro do quarto, e eu concluo, o que era ela entrar dentro do quarto, fechar, ou da casa, e fechar a porta sobre si e sobre os seus filhos.
Era o processo pedagógico para ensinar como é que você teme a Deus. Com a família estruturada, ela enfrenta os momentos de crise juntos, mas também quando vem a bênção do Deus Todo-Poderoso, ela desfruta junto. Quando você aprende isso, irmãos, você vai começar a ensinar os seus filhos. E hoje nós vivemos muita dificuldade com os nossos filhos, porque eles estão conectados com tudo e menos com a gente. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a temer a Deus, a serem fiéis ao Senhor, a entender que do alto vem o nosso socorro, que a nossa principal ajuda vem do Senhor, que quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor cumpre com a sua palavra sobre a nossa vida. Esse é o maior valor que você precisa resgatar dentro da sua casa, o temor a Deus, o respeito aos pais, a administração das finanças e, sobretudo, a sua fidelidade a Deus. Esta mulher ensinou aos filhos que ela estava obedecendo à voz de Deus. Ainda que seja difícil, ensine o seu filho a obedecer à voz de Deus. Ainda que seja uma decisão difícil, ensine a sua filha a obedecer à voz de Deus. Ainda que você viva uma crise complicada, mas você precisa colocar a sua família dentro da sua casa e dizer assim: olha, aconteça o que acontecer, nós vamos obedecer à voz do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu peço que você, por gentileza, fique de pé. Você conhece muito bem a história. Versículo de número 5 diz que partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me mais ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber a um homem de Deus e disse: vai, vende o azeite. Ensina. É ainda nos primeiros anos que você vai ensinar as primeiras atividades. Eliseu não deu o recurso, mas deu a estratégia. Vai, agora vende, ensina a prioridade, paga primeiro a dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Eu quero dizer uma coisa para alguém aqui nesta noite. Quanto vale a sua família? Quanto vale os teus filhos? Já pensou nisso? Compensa ou não compensa você pedir ajuda por eles? Compensa ou não compensa você obedecer à voz de Deus por eles? Nós vivemos algumas experiências no Rio de Janeiro. Algumas que talvez o pastor Álvaro nem sabe. Mas foi uma fase onde nós vivemos muito mais perto. Período que eu viajei bastante.
Mas a distância daqui, talvez da nossa família em São Paulo, proporcionou para nós muito mais conexão, muito mais aproximação. E esse foi o segredo de Deus ter nos dado vitórias, de Deus ter nos abençoado. Porque quando uma família é protegida pelas mãos de Deus, irmãos, pode vir a crise que vier, você pode ser atingido por qualquer lado, mas a sua casa não vai cair. A sua casa não vai cair. O seu casamento não vai acabar. Os seus filhos não vão se enveredar pelo caminho das drogas. A sua casa não vai ser atingida pelo homossexualismo. O seu esposo não vai precisar ir por uma clínica de recuperação, porque eu já disse isso outro dia. Tem muitos homens que estão precisando ir para uma clínica de recuperação, não de drogas, mas da pornografia. Vive com a esposa, mas a esposa já está de luto. Peça ajuda. Aleluia. Peça ajuda. Não deixe a sua casa ser destruída por esse mal. Participei de um curso de treinamento, pastor Gerson, com vários homens. Foi feita uma enquete. 70% deles viciados na pornografia. E a vida espiritual completamente destruída. Quando vem a crise, como é que você tem coragem de levantar a sua mão para abençoar o seu filho, a sua filha? E o que é difícil é que tinha alguns obreiros, inclusive líderes. E nós temos que abrir escola da família, com casas de recuperações, especialmente nesse sentido, dando brechas para o diabo entrar e destruir e roubar o seu maior patrimônio. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua casa nesta noite. Eu quero abençoar a sua família nesta noite. Eu sinto a graça do alto nessa noite para abençoar famílias aqui. Se você está entre nós, alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo, eu não sei se você veio a esse culto, pastor, eu vim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero abençoar você com uma oração. Tem alguém para Cristo nessa noite? Alguém? Se não há, eu quero orar pelas famílias aqui nesta noite. Se você tiver coragem, quiser vir aqui à frente, por favor, venha bem rápido, porque já são 9h10, eu quero encerrar em 2 minutos. Bem rápido, se você quiser receber oração. Começa hoje pedindo ajuda. Começa hoje pedindo ajuda. Começa hoje apresentando a sua casa, o seu casamento, a sua família, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Comece hoje pedindo ajuda. Clame, grite, faça o que for necessário, mas não deixe a sua família naufragar, não deixe a sua casa cair, não deixe o seu casamento ser destruído. Aleluia, aleluia. Você e a sua casa vai viver do milagre. Você e a sua casa vai viver do milagre. Pastor Eurípides,
pastor Álvaro, nós estamos no mês de agosto, permitindo Deus e com autorização da nossa igreja, começando a nossa primeira turma da Escola da Família. Nós vamos levar os nossos coordenadores, e todas as igrejas que nós temos passado, a gente tem começado esse projeto, começando na escola bíblica dominical. Se você tiver um casal lá, pastor, líder, uma pessoa dinâmica, uma pessoa alegre, uma pessoa temente a Deus e que tenha também um bom testemunho como família, comece pensando nisso. Nós começamos na congregação do Tibério com a classe Família Feliz, e aí veio para cá, para a Escola da Família, porque a ideia é nós trazemos para a escola dominical. Não é você inventar mais nada, nós já temos projetos demais na igreja. Então comece na escola bíblica dominical, uma sala de casais como tem aqui no Templo Central. Invista na família, invista no casamento, irmãos. Obreiros, atente-se. Eu tenho atendido alguns convites aqui em Uberlândia para encontro de homens, encontro de casais, e tem sido uma bênção. Eu quero pedir a vocês nesta noite, vocês que estão aí, estendam as mãos para cá. Eu queria que vocês entendessem que o homem de Deus, ele precisa dar o conselho certo, ter a orientação certa, para que as famílias sejam protegidas pela boa mão de Deus e que o milagre alcance a nossa casa. A minha oração nessa noite é que o Senhor derrame sobre as nossas vidas uma unção sobrenatural, uma capacidade sobrenatural, para que nós possamos nos dedicar ao aconselhamento, ao serviço do gabinete pastoral, irmãos, porque o gabinete é muito mais eficiente do que um púlpito. É muito mais eficiente. As pessoas querem um púlpito, as pessoas querem um palco, mas eu prefiro uma família resgatada, eu prefiro um casamento restaurado, eu prefiro uma família configurada na presença de Deus. Querido Deus, aqui nós estamos na Tua presença, aqui estão estas famílias, Senhor. E a minha oração junto com os obreiros, com os nossos pastores, que nós recebamos do alto a orientação necessária para orientar cada uma das famílias, independente das crises, independente dos problemas, independente dos traumas, independente dos dramas, independente das dificuldades que ora enfrentamos. Senhor, eu quero pedir uma unção especial sobre o nosso ministério. Meu Deus, que todos nós possamos receber essa visão da família, Senhor, essa visão do casal, essa visão da igreja, porque a igreja do Senhor é uma grande família. Senhor, dê orientação, capacidade, condições para investirmos mais em nossas famílias, em nossa casa, Senhor. Porque a Tua palavra diz que se nós não governarmos bem a nossa casa, como nós podemos governar as coisas do Senhor? E aqui nós estamos nessa noite pedindo ao Senhor, capacita-nos, ó Pai, encha-nos de autoridade, de poder e graça. Pai querido, em nome de Jesus, nós precisamos de uma vez por todas estar com a nossa família equilibrada, alicerçada na Tua palavra. Tu conheces cada casamento aqui, Senhor. Tu conheces a intimidade de cada marido, de cada esposa. Tu conheces o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Um tempo como esse, Senhor, é um pedaço. É uma porção pequena daquilo que nós precisamos investir na família. Pai querido, em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua graça, o Teu favor. Abençoe os casamentos, abençoe as famílias, abençoe a vida financeira, abençoe, Senhor, o relacionamento dos pais com os filhos. Põe as Tuas mãos, ajuda na comunicação, tira todo o espírito de rebeldia, de discórdia, de divisão dos casamentos e põe a Tua paz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor.